O Estadão Mobilidade Insights reúne entrevistas com executivas e executivos que decidem os rumos de grandes empresas e do setor de mobilidade no Brasil. A reportagem ouviu representantes de marcas de ônibus e caminhões, automóveis, comerciais leves e até tratores, bem como companhias que atuam na área de mobilidade, transporte de cargas e compra e venda de veículos. Elas e eles falaram sobre como venceram as dificuldades do mercado em 2021 e as perspectivas para o setor e para a economia em 2022. O economista Luiz Carlos de Moraes é um veterano quando o assunto é veículo. Ele ingressou no setor em 1978, na área contábil da Mercedes-Benz, empresa na qual trabalha há 43 anos. Há pouco mais de uma década, virou responsável pela divisão de assuntos corporativos da companhia e, desde 2019, acumula a função de presidente da Anfávia. A Associação das Fabricantes de Veículos reúne 27 marcas de automóveis, caminhões e ônibus, além de tratores e implementos rodoviários. Um carro tem, no mínimo, 500 semicondutores, podendo chegar até 1.000, dependendo do modelo, e tem gente que já fala que vai bater 2.000 com a eletrificação. E o semicondutor é o futuro dos eletroeletrônicos, computadores, celulares, automação industrial, itens de infraestrutura de comunicação, aeroespacial, etc. Tudo vai. A gente começou o ano de 2021, lá em janeiro de 2021, pensando que ia ser desafiador em 2021, e a gente estava com uma previsão de crescer na produção e chegar a mais 2,5 milhões de veículos no ano de 2021, mas a gente já estava percebendo no final de dezembro de 2020 já alguns problemas para a cadeia global de produção, né? Faltando aço, borrachas, resinas plásticas. A gente já tinha percebido algum problema na cadeia global. O que a pandemia trouxe? Ela trouxe uma desorganização na cadeia global de produção. Nossa indústria é uma indústria que importa muitos componentes. Aí também teve o problema da logística, navios, containers e tal. Então, a gente entrou no ano de 2021 com bastante dificuldade na produção e piorado, agravado pelo tema semicondutor, que é o tema que afetou duramente a indústria automotiva no mundo. E terminamos o ano com 2.248.000 veículos, né, num esforço bastante grande de tentar atender os pedidos da rede de concessionários, de clientes, de locadoras, mas muito abaixo do que ele gostaria de ter produzido no passado. A indústria no mundo deve ter perdido algo em torno de 10 milhões de veículos pelo tema semicondutor, dos quais a gente estima 300 a 350 mil veículos nós perdemos aqui no Brasil. Então, foi um ano desafiador, mas a indústria fez o que era possível fazer, né? As áreas de logística das empresas, áreas de compras, o diálogo muito forte com os fornecedores, sistemistas. A gente tentou mitigar, reduzir ao máximo esse problema. E puxamos um pouquinho a produção no final do ano, né, para ficar com menos pendências para o ano de 2022. No mercado interno, fechamos um crescimento de 3%, é um crescimento tímido por conta desse problema, mas ele não foi igual entre os segmentos, né? Então, você percebe que carros, automóveis, ele teve uma queda em percentual em relação ao ano anterior, ônibus também ficou ali meio de lado, e o que foi bem melhor foi caminhões, né, que nós fechamos acima de 40% de crescimento, furgões também por conta do comércio eletrônico foi um pouco melhor, picapes um pouquinho melhor. No total, um crescimento de 3%, mas foi diferente por segmento. A gente acha que vai ter desafio ainda em 2022, pneus, semicondutores continua sendo um desafio, mas a gente espera que seja menos crítico do que foi em 2021 e a gente possa ter um crescimento um pouquinho maior esse ano. Então, a gente está trabalhando com a previsão de ter produção de 2.460.000 unidades no Brasil, um crescimento de 9%. Mas com bastante emoção, tá, Tião? A gente vai ficar continuando monitorando a logística, o navio, o container, os nossos fornecedores lá fora, etc. Ainda tem desafios importantes, principalmente no primeiro semestre.
A pandemia trouxe o que nós chamamos de sequelas da pandemia, que são as distorções da economia, né? Então, você está vendo inflação no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, né? As commodities subiram absurdamente. Então, o dólar, que estava 4 antes da pandemia, está 5,60, 5,70, depende do período que você olha. Então, essa pressão continua existindo, como você falou, essa é uma média, né? A gente acompanhou outros mercados, até mostramos na nossa coletiva um mercado americano, também teve o mesmo tipo de comportamento, e também no mercado de usados, né? Porque como a gente não tinha veículos novos na quantidade que o mercado precisava, houve uma procura por seminovo, para o veículo usado, e também houve um aumento de preços nesse segmento. A gente olhou também em outros países, aconteceu a mesma coisa. Então, isso é que é a tendência global dessa distorção. A gente espera que 22 a gente tenha um equilíbrio maior e entre 23 mais equilibrado a procura e a oferta de componentes em geral. A gente está achando que vai subir, né, uma recuperação gradativa, e a gente está acompanhando também o mercado mundial. O mercado mundial de automóveis, por exemplo, caiu para 75 milhões, ele era 90, acima de 90, caiu para 75, deve ter ficado em 2021 ao redor de 75, e está trabalhando, os especialistas estão achando que vai bater 80 milhões e aos poucos vai voltar. Então vai demorar uns 4 ou 5 anos para poder recuperar esse tombo trazido pela pandemia. No Brasil, a gente acha que é por aí também, tá? Então, a gente caiu no patamar de 2, a gente está achando que estamos torcendo para ficar no mercado interno com 2,460 de produção e, aos poucos, voltar ao patamar lá de trás. Então, a gente tem esperança, mas depende um pouco também da economia, depende um pouco também do controle da pandemia, porque a gente ainda está com a pandemia aí na sociedade, então, as áreas de serviço, entretenimento, turismo, outras áreas que geram venda, né, geram recursos que podem se transformar num carro lá na frente, ainda precisa ter uma recuperação mais forte lá na frente. Nós fizemos um estudo com a BCG, que nós chamamos de descarbonização no Brasil, e a gente analisou 5 dimensões que vão influenciar essa descarbonização no Brasil. Primeiro, o regulatório, novas metas de emissões, ou metas de eficiência energética, etc., vão promover uma eletrificação da frota aos poucos. A outra coisa é a sociedade, né, de maneira geral, está se preocupando mais com esse item. Alguns frotistas, por exemplo, estão dispostos a eletrificar a sua frota mais rapidamente, porque eles têm políticas próprias de ESG. No sistema financeiro, né, apoiar projetos que tenham essa pegada, né, de baixo carbono, um grande investimento nas montadoras e também o custo de aquisição, o custo de manter um veículo com a nova tecnologia também tende a baratear e ficar próximo do veículo a combustão. Todas essas dimensões vão acontecer lá fora, estão acontecendo no Brasil, e olhando essas 5 dimensões, nós fizemos 2 cenários. No ritmo que nós estamos indo, em 2035, nós vamos ter mais de 32% dos nossos veículos novos já com algum grau de eletrificação. Híbrido, middle híbrido, elétrico, etc., né? E vai ter também um flex lá na frente, mas seria equivalente a 1,3 milhão de veículos com algum grau de eletrificação. Num cenário que a gente vá para que a gente chama de convergência global, que a gente vai seguir mais a tendência que o regulatório, a sociedade nos obrigue ou caminhe nessa direção que é a Europa, China, Estados Unidos, nós vamos ter 2,5 milhões de veículos lá na frente já elétricos. Então, nós vamos eletrificar aqui no Brasil, né? E com esses volumes, mesmo no cenário conservador de 1,3 milhão ou no cenário de 2,5 milhões de veículos, não dá para importar tudo isso. Nós vamos ter que produzir localmente. E isso significa para nós, Tião, um investimento enorme em pesquisa e desenvolvimento para preparar os veículos para as condições brasileiras, preparar os nossos fornecedores, a cadeia de fornecedores que muda completamente o tipo de produto, a peça que você vai usar, preparar também a rede de concessionários para dar
treinamento para a rede atender esse cliente, esse novo produto, e, principalmente, preparar a infraestrutura, né? Então, nesses cenários, nós chegamos à conclusão que nós vamos ter que ter 150 mil postos de recarga no Brasil no futuro próximo, nos próximos 10 ou 12 anos. Isso significa 14 bilhões de investimentos que as empresas de infraestrutura poderão fazer o investimento e gerar mais emprego e mais serviços, né, de maneira geral. Um carro tem, no mínimo, 500 semicondutores, podendo chegar até 1.000, dependendo do modelo, e tem gente que já fala que vai bater 2.000 com a eletrificação. Por que tem tanto semicondutor? Para controlar as emissões, você tem sistemas, minicomputadores, controlando exatamente se o carro está mantendo as emissões no padrão previsto na lei. Se tiver ou não tiver de acordo, ele tem que mandar sinal para o painel para você fazer manutenção, assim por diante. Nós temos metas de consumo. Então, para poder manter o consumo do carro sob controle, conforme planejado, você tem semicondutores. Para itens de segurança, precisa de semicondutores. Para conectividade, entretenimento, conforto, banco, elétrico, não sei o quê, tal, tem semicondutor. Então, o carro, hoje, é um monte de semicondutores, né, com 4 rodas. Né? Caminhão, a mesma coisa, Então, e o semicondutor é futuro dos eletroeletrônicos, computadores, celulares, automação industrial, itens de infraestrutura de comunicação, aeroespacial, etc. Tudo vai. E aí a indústria de semicondutores já estava no limite da capacidade. Com a pandemia, desorganizou o sistema de produção, o home office puxou mais computador, mais celular, mais jogos de entretenimento, e aí nós ficamos sem semicondutores para o setor automotivo. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, para as áreas do setor automotivo, nós tivemos eventos climáticos que prejudicaram fábricas específicas para o setor automotivo. Nevasca no Texas, falta de água em Taiwan, Covid numa fábrica na Malásia, incêndio numa fábrica do Japão. Quer dizer, a bruxa estava solta para o setor automotivo no mundo. E existe uma concentração e uma dependência do mundo com Taiwan e China. Então, o problema não é só do Brasil. Os Estados Unidos está com problema, a Alemanha está com problema, a Coreia está com problema, que nós temos uma dependência muito forte desses países. Então, o governo Biden está fazendo um apoio para fazer desenvolvimento de fábricas de semicondutores. A Alemanha inaugurou agora, recentemente, uma fábrica da Bosch com investimento de 1 bilhão de euros. E a Coreia está fazendo alguma coisa assim. E nós, no Brasil, temos uma fábrica, temos semicondutores no Brasil, mas especializado em computador e celular. E do ponto de vista do país, Tião, a gente não pode ficar tão dependente, olhando como país, tá? Né? Não é só o setor automotivo, dessas fábricas lá na Ásia. E olhando o futuro, com a eletrificação, 5G e o que vem pela frente, o semicondutor é uma coisa fundamental. Então, nós, da Anfávia, estamos liderando com outros setores, inclusive a ABSEMI, que é a Associação da Indústria Brasileira de Semicondutores, conversando com o governo, com o BNDES, o que nós podemos fazer para melhorar ou ter uma indústria mais forte de semicondutores no Brasil. Mas não vai resolver 2022, tá? Esse é um investimento de longo prazo, pensando daqui 5, daqui 10 anos. A gente está trabalhando nesse tema, a gente não desiste, continua conversando com o governo, o Ministério da Economia, mas mais que isso, o estudo da Anfávia sobre descarbonização, nós vamos lançar nas próximas semanas uma nova versão desse estudo, em que a gente simula, como eu te falei, entrando a eletrificação, as novas tecnologias, etc. E no caso de pesados, a gente coloca também caminhões a gás, com nova tecnologia, elétricos, até célula de combustível, nós já estamos simulando. A gente simulou como é que fica o total de emissões lá em 2035, considerando esses diversos cenários. O que a gente fez adicional agora, a gente fez o seguinte:
se a gente tivesse um programa de renovação da frota, o que aconteceria em 2035 em termos de redução de CO2, em termos de redução de poluentes. E é impressionante como melhorará muito as emissões de CO2 e material particulado, NOx, etc. Então, nós vamos mostrar para você que é sério isso. Ou seja, não tem como, você pode eletrificar 100% da frota se você não tirar os velhinhos ao longo, né, do tempo, com planejamento, pensando também nesse brasileiro que anda com esse veículo, pensando no social também, temos que ter esse cuidado, a gente vai mostrar o quão melhor será o nível de emissões de gases de efeito estufa e emissões poluentes locais. Então, é muito interessante, a gente vai divulgar em breve esse estudo. Nós acreditamos que a indústria de transformação, a indústria de maneira geral, incluindo a indústria automotiva, é que gera emprego de alta qualidade, maior nível salarial, muita pesquisa e desenvolvimento e permite exportação de bens de maior valor agregado. Então, a gente defende muito a preocupação, uma política de Estado, que não é de política desse governo, é do outro governo, é política de Estado, incluindo, no futuro próximo, semicondutores, porque semicondutores é a indústria do futuro, a indústria de baterias, por que não? Se a gente vai ter 2,5 milhões de veículos elétricos no Brasil em 15 anos, precisamos ter indústria de baterias no Brasil também, por que não? Então, olhando para frente, olhando com uma perspectiva de futuro de país, nós precisaríamos ter uma política industrial que não penalizasse, tributasse tão forte a indústria de transformação, né? Juntando todos os impostos, um carro paga 40%, 50% de imposto. Não tem sentido, em qualquer outro país do mundo não tem esse nível de tributação. Poderíamos ser mais consumidores tendo acesso a esses carros, né? Que são modernos, tecnológicos, menos poluentes, eficientes com termos de consumo, etc, etc. E gera muito emprego. Gera muito emprego. Você pega a cadeia toda, nós estamos falando de 1,3 milhão de empregos, né? Se você pôr indústria de combustível ou de bateria no futuro próximo, já vai bater 2 milhões de empregos tranquilamente. Então, a gente defende muito uma política industrial planejada, como os outros países têm. A Alemanha tem. Não é pecado fazer política industrial, né? Então, a gente defende isso. O Japão tem, Coreia tem. O Biden está falando sobre isso, né? Então, a gente tem que ter essa visão. Senão, nós vamos ter exportação de soja, petróleo e minério de ferro, que são importantes para a balança comercial, importantes para a balança de divisas do país, mas não vão gerar tantos empregos como a indústria de transformação pode gerar. Ela está trabalhando nesse tema junto com as montadoras. O estudo foi para quantificar, para aqueles cenários que eu te falei, qual é o tamanho dessa rede de recarga, né? Quanto significa de investimento. E nós estamos falando com parceiros, quem que poderia fazer esse investimento, porque faz parte do business deles, né? E também estamos falando com o Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Economia, Ministério da Infraestrutura, Ministério das Minas e Energia, porque o governo pode criar políticas que atraem investimento para essas áreas. Não é governo fazendo investimento, mas ele pode criar uma política que atrai esse investimento. Por exemplo, ele vai fazer uma concessão de uma estrada, ele coloca no caderno de encargos lá também postos de recarga. Esse investidor vai fazer e vai ser remunerado, naturalmente. Mas se você não tiver isso no plano, não vai acontecer na velocidade que a sociedade precisa, né? Então, nós temos uma pressão ambiental, tá? Que a Anfávia defende, a gente tem que se preocupar com a descarbonização. Nós vamos mostrar nos estudos, tá, a importância, como vai reduzir nos diversos cenários a quantidade de emissões, mas para isso precisamos ter política de infraestrutura, de combustíveis, de geração de energia limpa, né? Inclusive, a gente quantifica quanto a mais energia elétrica precisa ter para rodar essa frota. Então, a vantagem do estudo é que você fala com números, e daí dá para poder brincar e
propor cenários e planos de trabalho com o governo. O Brasil tem um ativo muito forte, né? A gente tem água, sol e vento. E isso a gente pode, e está se desenvolvendo. Então, o Brasil tem uma matriz de energia elétrica limpa que nenhum país tem como o Brasil tem. Né? A gente tem que desenvolver, porque às vezes tem crise hídrica e aí você tem alguns problemas, etc., mas você está dependendo da natureza. Né? Então, você tem que estar prevendo investimentos de infraestrutura para poder passar por momentos que você tenha dificuldades, né? De falta de água, falta de chuva, etc. Mas, de maneira geral, o Brasil está muito bem encaminhado na questão da energia limpa, está muito bem encaminhado no etanol também, porque é uma indústria forte que vai ajudar na descarbonização. O Brasil pode trabalhar também com o HVO, que é o diesel verde também, a Petrobras está trabalhando nessa área. Então, a combinação de tecnologias, Tião, dá uma vantagem para o Brasil muito boa em relação aos outros países. Falta agora planejar isso, estruturar isso, pôr um plano de trabalho de 10, 15 anos para você ter o melhor resultado possível em termos de meio ambiente, em termos de geração de emprego, geração de investimento. É isso que nós precisamos ter planejamento. Os outros países, e no nosso estudo a gente percebeu isso, Estados Unidos tem uma política, né? A China tem uma política clara, a Índia tem, e a Europa também tem. O que nós estamos fazendo uma provocação, no bom sentido, Tião, é trazer esse estudo para sentar na mesa e convidar, e juntos, setor privado e setor público, trabalhar numa proposta de política pública para os próximos 10, 15 anos. Aliás, falando de planejamento aí porque para a indústria de veículos, 10, 15 anos é meio que curto prazo, né? A indústria trabalha Isso. com... E para o país também, e para o país ainda, né? O país ainda mais. Mas a gente teve, por exemplo, para o setor de veículos, nós tivemos alguns planos aí, por exemplo, tivemos lá o Inovar Alto, né? Agora o Rota 2030. Queria saber o seguinte, como é que está o Rota 2030? Ele continua, está valendo, as coisas estão acontecendo? Está valendo, está valendo, está valendo. Agora a gente vai discutir a segunda fase do Rota 2030, que são as metas de eficiência energética, né? Nós estamos implantando a fase de emissões, já tem mais itens de segurança previstos para serem colocados nos veículos, já tem as datas pré-definidas e o setor está investindo nessa nova geração, nessa novo ciclo de tecnologias, tanto de emissão, redução de consumo, como de segurança veicular. É isso aí. Bom, acho que de perguntas que eu tinha aqui, acho que mais era isso, viu? Tem algum assunto que a gente não falou aqui que você acha que seria importante falar? Algum assunto que você gostaria de abordar? Não? Não, eu acho que a gente passou por várias áreas, né? Mas eu acho que aquilo que você cutucou aí da gente usar a indústria automobilística como uma transformação do país seria uma oportunidade, uma janela de oportunidade. A indústria automobilística, por essas características, novas tecnologias, emissões, etc., vai fazer um novo ciclo de investimentos enorme, enorme. Ao fazer esse novo ciclo de investimento, vai atrair investimento na rede de concessionários, na cadeia de fornecedores, na área de serviços, na área de infraestrutura, na área de pesquisa e desenvolvimento, nos semicondutores, em baterias. Então, eu vejo como um grande ativo o país que tem uma indústria automobilística. E se for bem conduzido e usar a indústria automobilística como um vetor, um alavancador de investimentos, é uma grande oportunidade. E o Brasil pode fazer isso, deveria fazer isso, né? Essa é a nossa proposta. Ou seja, estou dando um exemplo que a China está fazendo isso, usando o setor automotivo como uma transformação tecnológica na indústria automotiva no mundo. E o Brasil pode fazer isso também. Então, essa meu trabalho como Anfave é sensibilizar, né? Estimular pessoas a pensarem dessa forma e vamos embora que a gente vai fazer uma grande transformação e o que a gente vai ver no futuro próximo vai ser muito legal.